Chegou a hora, então, de sabermos como anda aí o mercado do boi gordo nessa semana. Eu vou conversar sobre o assunto com Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Muito boa tarde, bem-vindo, Pedro. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês falando sobre o mercado do boi gordo. Prazer é todo nosso em tê-lo mais uma vez aqui, viu? Pedro, vamos lá então, como é que anda? Como é que está o mercado? Preços nas principais praças, oferta de bovinos, o consumo também? Fala pra gente. O que a gente está vendo para esse momento, né? Essa semana, começo de maio praticamente, a gente já está aí quase finalizando a quinzena e realmente maio, como a gente já estava prevendo, né? A gente conversou bastante sobre isso. Maio é o início do fim, né, da safra de bovinos, então a oferta de bovinos tende a aumentar para esse momento. Visto a disponibilidade de pastagem, né, questão das chuvas, duração do dia, isso impacta bastante o sistema produtivo do nosso país, que depende bastante ainda das pastagens, e isso acaba fazendo com que o produtor precise tirar os animais da sua propriedade para regular ali a questão de quantos bovinos ele vai ter por hectare, produção, para não justamente danificar mais ainda seu sistema produtivo. Isso acaba levando a um aumento da oferta de bovinos terminados para a indústria frigorífica. E quando a gente não tem uma demanda que acompanha justamente essa oferta, a gente vê derretimento nos preços. Não um derretimento tão agressivo assim, quanto está sendo indicado, pelo menos aí na B3, a gente vê preços abaixo dos 310 referenciados aqui para maio. A gente está vendo os preços mais pressionados sim, mas ainda na faixa dos 315 a 318. É claro que eu dou aqui um tom um pouco mais positivo da situação, que não foi tão ruim assim, mas é um cenário de pressão. Quando a gente estava vendo aí no comparativo mês passado, 45 dias atrás, essa arroba era negociada 320, 325 até 330 reais por arroba. É uma situação um pouco pior nos preços pagos para o produtor, mas no comparativo anual ainda são 100 reais por arroba a mais, só que é o momento que a gente deve ter maior pressão. A notícia boa para o pecuarista, né, para esse momento, é claro que pressão nos preços sempre é ruim, mas a notícia que a gente pode falar de boa é que agora que a gente começa a ver uma diminuição na participação de fêmeas para o abate, né? Normalmente, quando o volume de fêmeas no abate está muito grande, a gente viu isso praticamente nesses 4 primeiros meses do ano. Maio começou ali um pouquinho grande essa participação, mas agora que a gente começa a ver essa diminuição. E isso demonstra realmente que a gente está naquele processo de virada da fase do ciclo pecuário, chegando para um segundo semestre que deve ser muito mais positivo. Mas falando de curto prazo aqui, essa segunda quinzena de maio deve seguir com uma pressão, inclusive até um pouco mais forte, porque nessa primeira quinzena, ainda algumas regiões do nosso Brasil tiveram algumas chuvas que ajudaram bastante, porém, pegando aí o centro do nosso país, praticamente Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, algumas regiões por ali, são regiões que não devem ter tantas chuvas para esse momento, começa a encerrar esse período de chuvas, realmente caminhando já para o inverno, e essa oferta de boiadas deve ser um pouco maior. A demanda do nosso, pensando aí, né, nessa produto, a carne bovina, a demanda externa, pelo menos, continua bastante aquecida. A gente vê o volume de exportação diminuiu um pouquinho essa semana em relação ao fechamento ali de abril, né, primeira semana de maio, mas a gente vê um volume bastante expressivo ainda. 11 mil toneladas embarcadas diariamente, num preço pago de $5.100, é o maior preço lá desde junho de 2023, ou seja, o faturamento deve vir bastante positivo. Deve ser mais um mês que o faturamento deve superar a casa de US$ 1 bilhão, pensando na carne bovina in natura, cenário para exportação bastante positivo. E para a demanda interna, ainda segue positivo, por mais que esses últimos feriados, a gente falou bastante inclusive do Dia das Mães, era uma expectativa um pouco mais positiva, não veio tanto assim aquele consumo que todas as indústrias frigoríficas, até mesmo nós aqui da Scott, esperávamos que viesse um pouco mais positivo. Isso ajudou até a colocar a pressão, principalmente em cima do boi comum aqui do nosso país, né? Tá certo, Pedro. Esse excelente resumo aí que você trouxe para a gente aqui em relação ao mercado do boi, os preços caindo, não é? A demanda e também tem em relação a essa pressão nos preços, o início da safra, oferta aí em relação às pastagens, né? Se colocando aí oferta maior de bovinos terminados a pasto, segunda quinzena de maio, a pressão deve continuar também, né? E frigoríficos, então os frigoríficos, Pedro, segurando essas vendas, como é que está a escala deles?
Exatamente, né? Quando a gente pega para esse momento, inclusive o que que a gente viu no comparativo ali do finalzinho de abril, né? A segunda quinzena de abril em relação à primeira quinzena de abril, utilizando os dados CIF, né, que seriam do Sistema de Inspeção Federal, ou seja, aquelas unidades frigoríficas que têm habilitação para fazer algum tipo de exportação de carne bovina, pegando os dados deles, né, que são divulgados aí praticamente diariamente. Quando a gente faz comparativo, a segunda quinzena de abril teve até um abate menor do que teve para a primeira quinzena. Isso quis dizer o quê? Inclusive, corroborou com outros dados que a gente faz a coleta aqui. Quando veio esse volume de abate menor, indicava já que as indústrias frigoríficas possivelmente estão aí com seus estoques de carne bovina ainda altos. E quando a gente vê isso justamente colocando numa pressão e o alongamento das escalas, né? Se pegar aí no começo do mês, estava praticamente 8 dias, agora já estamos caminhando de 10 até 12 dias de escala, ou seja, isso mostra que o frigorífico não está com tanta pressa para abater, não tem essa necessidade de abater o bovino, fazer a produção de carne, porque justamente a sua capacidade ali de carne está bastante estocada ainda, tem bastante carne para ser escoada, isso diminui a necessidade de compra do frigorífico e aumenta mais ainda essa pressão em cima da cotação da arroba do boi gordo para esse momento, né? Ô Pedro, a gente tem como saber aí arroba nas principais praças? Tem sim, utilizando, né, aqui São Paulo como referência. Hoje, inclusive, tivemos uma queda de R$ 3 por arroba, saiu ali 318 para R$ 315 por arroba. O boi China agora está sendo comercializado 318. Algumas outras praças negociam praticamente nesse mesmo preço aqui da região de São Paulo. São Paulo é a praça balizadora, Triângulo Mineiro, Goiás, principalmente o sul do Goiás. Algumas partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul praticamente trabalham no mesmo preço, até mesmo o norte ali do Paraná. Isso porque a gente chama agora essa a região central, a região do grande comércio de carne bovina aqui do nosso país. Praticamente estão trabalhando aí no mesmo preço. A gente viu, inclusive, Mato Grosso demorando bastante para ter essa queda realmente efetiva nos preços pagos pela arroba do boi gordo. Foi um cenário distinto para esse começo do ano, mas agora já trabalha aí bem mais pressionado. Inclusive, hoje nós vimos muitas praças derrubando preço, principalmente naquelas que eu citei, que as chuvas já não estão ajudando mais, né? A região sudeste do Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais tiveram uma pressão um pouco mais firme para esse momento. Goiás que teve uma pressão, se a gente for considerar de quedas, né, foi quem primeiro caiu o preço do arroba do boi gordo e hoje é quem tem as maiores quedas acumuladas na praça desde ali de meados de abril, né? Pois é, Pedro, as exportações andam bem aí, como você colocou para a gente, mas nesse contexto, não é? A gente vê essa pausa aí na guerra tarifária entre Estados Unidos, China, né? Como é que essa redução aí dessas tarifas, a gente sabe, são 90 dias, não é? Tem a curto prazo, mudou alguma coisa nas exportações? Eu até posso apostar que ainda não, né? Mas é um palpite meu. Mas fala você aí nessa análise para a gente, por favor, se tem alguma mudança, vocês acreditam nessa mudança decorrente dessa pausa aí na guerra tarifária entre Estados Unidos e China para a carne brasileira? Você apostou muito bem, inclusive, viu, Simone? Para curto prazo, nós também não vemos nenhuma mudança significativa. O que a gente viu, inclusive, né? Em abril, se a gente for ver, Estados Unidos comprou o recorde, né, de carne bovina aqui do Brasil, aproveitando justamente o preço. Quando a gente vê essa questão das tarifas, né? Hoje a nossa carne brasileira é negociada a 50, US$ 55 no mercado internacional. Quando coloca das tarifas, hoje normalmente não, né? Anteriormente seria aí esse tarifa de 26,4%, que seria exportação fora da cota que a gente tem dos Estados Unidos, ao acréscimo dos 10 pontos percentuais que o Trump colocou, seria alguma coisa 36,4%. Ainda assim, o preço da carne bovina entraria lá US$ 75. Hoje, nos Estados Unidos, a arroba do boi gordo é negociada aproximadamente US$ 120. Ou seja, eles ainda têm uma margem muito grande. Compensa ainda fazer a compra de carne bovina do Brasil do que eles estarem comprando a carne bovina brasileira. E ainda vendo por esse lado, né, essa criação até de um dinamismo, né, Brasil-China, China aumentando a demanda por carne bovina, os Estados Unidos correram bastante para abril para fazer grandes estoques da carne bovina brasileira e acabaram fazendo essa compra bem maior, inclusive quase 900% a mais do que comprou, dependendo aí do comparativo que a gente faz, 400% a 500% na carne bovina in natura. Os Estados Unidos comprou a mais em abril desse ano em relação ao abril do ano passado. E a gente vê ainda um momento que pode ser bastante crucial, né? Porque vai entrar nos Estados Unidos o período de verão deles, que eles chamam aí de grilling season,
que seria justamente a temporada de churrasco para eles, e pode aumentar ainda mais a demanda por carne bovina. Por que a gente está falando isso, né? Os Estados Unidos está com seu rebanho, o menor rebanho dos últimos 75 anos, praticamente, da série histórica todos que eles têm. Isso diminui a produção de carne deles e é o país que mais consome carne bovina. Eles consomem muito hambúrguer, né? Característico, a gente vê em filmes, né? As visitas que podemos fazer nos Estados Unidos, a gente vê o consumo deles do churrasco com hambúrguer, e eles gostam bastante disso. E para esse momento pesou bastante no bolso do consumidor americano, por isso aumentou bastante a questão da nossa exportação para eles. E aumentou também por parte da China. A China que parou de comprar carne bovina dos Estados Unidos, tudo aquilo que aconteceu lá, aqueles embargos, né, aquelas travas que aconteceram no início do ano, que não ia comprar mais carne bovina dos Estados Unidos, a China acabou aumentando o volume comprado do Brasil, da Austrália também, a Austrália que é outro país que bateu diversos recordes de exportação para esse começo do ano, tanto para os Estados Unidos quanto para a China também, assim como o Brasil, mas a Austrália não tem o volume que a gente tem para atender esses dois mercados. A expectativa é que o volume para 2025 seja recorde mais uma vez, justamente por essas compras muito grandes dos Estados Unidos para esse início de ano, que devem se manter, inclusive o pico de compra deles nem é no início do ano, é mais para o segundo semestre também. A gente fica aí também com essa questão do Japão, que ficou nas negociações aí nesses últimos meses, como que vai ser. A gente acredita que se o Japão vier como comprar a carne bovina ainda esse ano, seja mais próximo de novembro, que é quando eles têm o seu realmente pico de compra de carne bovina no mercado internacional. E a China, a gente sabe, o segundo semestre é quando eles vêm aí com a fome do dragão realmente. Então a gente está falando de um primeiro semestre muito bom de exportação, mas o segundo semestre tem muita coisa ainda para acontecer. No curto prazo, essa guerra comercial não deve impactar em nada, mas também acredito que não ao longo prazo. O segundo semestre deve ter aí os resultados muito positivos para o produtor brasileiro, para o exportador brasileiro de carne bovina. Tá certo, Pedro, o mercado todo nessa expectativa aí para o segundo semestre, né? A gente vê o apetite aí da China, o apetite dos americanos pela carne brasileira, tá todo mundo buscando a carne brasileira, a expectativa aí para o Japão, não é, Pedro? Obrigada pela análise aqui com a gente hoje, viu? Eu conversei com o Pedro Gonçalves, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Uma boa tarde para você e até semana que vem. A gente que agradece estar aqui mais uma vez. Forte abraço a todo mundo que está acompanhando a gente. Até a próxima. Tchau, tchau, até lá.